Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 191. Ao sair da sala comunal da Sonserina e subir as escadas em direção ao salão principal, Harry notou duas garotas se aproximando da porta. Segurando-a aberta para elas, ele gesticulou com um sorriso. Senhorita Weasley e Senhorita Lovegold, por favor. Gina corou ao passar. Obrigada, Sr. Potter. Luna, com sua expressão sonhadora, foi mais direta. Obrigada, Harry. Ao chegarem à mesa, as duas garotas suspiraram tristemente. Vamos nos encontrar depois da refeição, sugeriu Gina à amiga. Luna assentiu com um semblante sombrio. Harry deu uma risadinha. Por que vocês não se sentam juntos, já que querem? As duas garotas o olharam surpresas, como se ele tivesse sugerido algo absurdo como destruir Hogwarts para construir uma boate. As tradições arcaicas de Hogwarts não permitiam que alunos de casas diferentes compartilhassem a mesma mesa, mas Harry frequentemente se sentava com amigos de outras casas. Ele costumava ignorar essas convenções, comendo regularmente com amigos de diferentes casas. Podemos fazer isso? Perguntaram em uníssono, com as vozes cheias de curiosidade. Harry sorriu. Claro, não há nenhuma regra contra isso. Vamos, eu vou te mostrar. Ele os conduziu até a mesa da Lufa-Lufa, já que ele era da Sonserina, Gina da Grifinória e Luna da Corvinal. Sentar-se à mesa da Lufa-Lufa permitiria que as quatro casas se reunissem. Encontrando Susana e Hannah, Harry sentou-se ao lado delas com Gina ao seu lado, enquanto Luna sentou-se em frente a ele, ao lado de Hannah. Olá, Susan, Hannah cumprimentou Harry ao se sentar. Posso nos juntar a vocês? Susan sorriu afetuosamente. De jeito nenhum, Harry. É ótimo ter companhia. Hannah assentiu com a cabeça, parecendo curiosa. Quem são seus amigos? Harry as apresentou. Esta é Gina Weasley, da Grifinória, e Luna Lovegold, da Corvinal. Gina, Luna, estas são Susan Bones e Hannah Abbott, da Lufa-Lufa. Ginny sorriu timidamente. Prazer em conhecer vocês dois. Luna, sempre sonhadora, acrescentou. Olá, gostei do seu cabelo, Hannah. Parece luz do sol. Hannah corou com um elogio. Obrigada, Luna. Assim que se acomodaram, o grupo começou a conversar. No início a conversa foi um pouco estranha, mas logo encontraram pontos em comum. Então, há quanto tempo vocês duas se conhecem? Perguntou Susan a Ginny e Luna. Ginny sorriu, lançando um olhar para Luna. Desde que éramos pequenas. Nossas famílias moram perto uma da outra. Luna assentiu com a cabeça, o olhar distante. Sim, costumávamos brincar na floresta e procurar criaturas mágicas. Harry, intrigado, perguntou. Criaturas mágicas? Como o quê? O rosto de Luna iluminou-se. Oh, tantas espécies. Testralhos, Nargles e Vraxpurts. São fascinantes. Harry franziu a testa. Eu conheço os testralhos, mas o que são Nargles e Vraxpurts? Perguntou-se. Nigel, que ficou em silêncio por um momento, algo incomum para ele, finalmente respondeu. Bem, eles são criaturas da imaginação. Harry inclinou a cabeça, confuso. Quer dizer que ela está inventando tudo? Nigel deu uma risadinha. Bom, ela está cuidando bem deles. Harry decidiu investigar um pouco mais. Luna, o que exatamente são Nargles e Vraxpurts? Perguntou ele, genuinamente curioso. Os olhos de Luna brilharam. Nargles são criaturas travessas que infestam o visco, e Vraxpurts são criaturas invisíveis que flutuam para dentro dos seus ouvidos e deixam seu cérebro confuso. Harry assentiu com a cabeça, intrigado com as descrições vívidas dela. Interessante. Vou ter que ficar de olho neles. Susan e Hannah sorriram para as explicações entusiasmadas de Luna, enquanto Ginny apenas balançou a cabeça, acostumada com a visão de mundo peculiar da amiga. Enquanto comiam, a conversa fluiu naturalmente, abordando diversos tópicos, desde aulas até criaturas mágicas. Após o almoço, Harry decidiu visitar a Câmara da Vontade da Serpente para pesquisar mais sobre basiliscos. O Conselho dos Anciãos tinha muitos membros lendários, e ele imaginou que alguns poderiam lhe dar pistas sobre seus problemas. Como tudo que discutia com as sombras permanecia entre eles, ele se sentia à vontade para revelar algumas coisas. Hoje ele queria perguntar se a capa da invisibilidade poderia escondê-lo do olhar letal do basilisco. Ele ainda não sabia exatamente o que matava as pessoas. Seria um raio invisível que atravessava o bruxo? O pássaro trovão havia mencionado que usar superfícies refletoras impedia a morte instantânea, sugerindo que um raio invisível era plausível. Mas Harry precisava confirmar isso antes de agir. Uma coisa que intrigou Harry quando viu o Conselho dos Anciãos pela primeira vez foi a idade de algumas das sombras. Teoricamente, todos os serpentes da coroa anteriores deveriam ser adolescentes, já que o título era destinado a estudantes. Após a formatura, o título lhe seria retirado, então como poderia haver pessoas idosas ou de meia idade entre as sombras? Bem, a sala tinha a capacidade de aprimorar os anciãos, caso os serpentes anteriores desejassem. Quando um ex-serpente da coroa visitava a escola, a sala perguntava se ele queria aprimorar o conhecimento da sombra, pois a idade trazia sabedoria. Harry entrou na Câmara da Vontade da Serpente, refletindo sobre a próxima reunião do clube de duelos. A tarefa de organizá-la e liderá-la parecia assustadora, mas ele estava determinado a fazer dela um sucesso. Conforme as sombras do Conselho dos Anciãos começavam a se formar ao seu redor, Harry sentiu uma onda de expectativa. Ele tinha perguntas que precisavam de respostas. Bom dia, anciãos, cumprimentou Harry com voz respeitosa, porém firme. Tenho algumas perguntas sobre basiliscos e como me proteger de seu olhar letal. É verdade que usar uma capa da invisibilidade pode me esconder de sua visão? Uma das sombras, aparentando ser mais velha e distinta, deu um passo à frente. A capa da invisibilidade de fato pode fornecer proteção. Ela refrata a luz ao seu redor, tornando-o invisível a olho nu, inclusive aos olhos de um basilisco. Contudo, tenha cautela.
A capa não o torna invulnerável. O olhar do basilisco é mortal, e confiar apenas na capa é arriscado se você olhar diretamente para ele. Apenas desvie o olhar por precaução. Harry agora sabia que sua capa era diferente das outras capas da invisibilidade. A dele estava ligada a uma das 3 entidades da criação, segundo Nigel. Ele também se lembrou disso quando estava saindo da sala com o espelho de Ogezed. Naquela ocasião, Snape usou Omenum Reveillon enquanto Harry estava sob a capa, e o feitiço sequer conseguiu detectá-lo. Harry sabia que outras capas da invisibilidade não tinham essa função. Ouvir o que o ancião disse o deixou mais confiante. Já que até mesmo capas da invisibilidade comuns podiam proteger do olhar do basilisco, a dele deveria ser ainda melhor. Então, ele olhou para as sombras e perguntou: algum de vocês já entrou na câmara secreta antes? A resposta foi unânime: não. Harry suspirou, sentindo o peso do desconhecido. Certo, acho que serei o primeiro então, murmurou. Ele olhou para os anciãos. Vocês têm algum conselho para enfrentar um basilisco? Uma das sombras avançou, sua voz ecoando sabedoria. Evite contato visual direto, use espelhos ou superfícies refletoras para observar a criatura indiretamente. Esteja ciente de seu veneno, e se precisar confrontá-la, certifique-se de ter um método para curar ou neutralizar seu veneno. Harry assentiu com a cabeça, absorvendo a informação. Obrigado. Vou me preparar adequadamente. Após dissipar as sombras, o rosto de Harry se fechou em uma carranca. A alma no diário, Tom Marvolo Riddon, havia entrado na câmara secreta. Harry havia consultado os livros da escola e descoberto sobre esse aluno brilhante. Embora seu paradeiro após a formatura fosse desconhecido, ele era um aluno exemplar de sua época e pertencia à Sonserina. Era querido por todos e possuía grande habilidade mágica. Por direito, ele deveria ter sido a serpente da coroa de sua época, então pelo menos uma sombra na sala deveria ter entrado na câmara secreta. Além disso, uma das sombras estava mentindo, o que era impossível. De acordo com a vontade da sala, as sombras eram obrigadas a dizer apenas a verdade. Será que ele não era a serpente? Perguntou em voz alta, intrigado com o mistério. A voz de Nigel soou suave. Uma teoria intrigante, mestre Harry. Se Riddle não era a serpente da coroa, surge a questão de quem detinha o título durante sua época. Talvez haja uma história oculta esperando para ser descoberta. Harry assentiu pensativamente, refletindo sobre as palavras de Nigel. Talvez ele tenha encontrado uma maneira de contornar as tradições habituais. Ele era conhecido por sua astúcia e ambição. Nigel respondeu: de fato, mestre Harry. Astúcia e ambição são características que frequentemente levam a métodos pouco ortodoxos. É bem possível que ele tenha burlado a ordem estabelecida para obter acesso à câmara. Harry suspirou, massageando as têmporas. Isso só fica mais complicado. Preciso investigar mais a fundo a história da escola e descobrir mais sobre o período dele aqui. Deve haver registros ou pistas em algum lugar. Capítulo 192. Harry esperava um ano mais tranquilo, mas já tinha problemas demais. Antes mesmo de começar o ano letivo, o elfo doméstico da família Malfoy o visitou e o alertou sobre um grave perigo em Hogwarts. Depois, ele impediu que o falso professor Lockhart arruinasse mais um ano de defesa contra as artes das trevas. No mesmo dia, descobriu o perigo potencial do qual Dobby falava, o diário. Se não o tivesse tomado de Gina, Harry tinha certeza de que a alma ali contida corromperia e libertaria o basilisco na escola. Assim que entrou na escola, descobriu que o suposto amigo morto de seu pai estava vivo, vivendo como um roedor com a família Weasley havia uma década. O professor Flitwick e Lupin queriam que ele liderasse o clube de duelos e, além de tudo isso, ele era serpente da coroa e apanhador do time de quadribol da Sonserina. Harry sentou-se na cama, sentindo o peso das suas responsabilidades oprimi-lo. Nigel, como é que eu vou dar conta de tudo isto? Parece que é demais. A voz de Nigel, calma e firme, respondeu em sua mente. Mestre Harry, você está se saindo excepcionalmente bem, considerando as circunstâncias. Vá com calma. Priorize e concentre-se no que precisa de atenção imediata. Harry ponderou e suspirou, impotente. Então, primeiro devo me concentrar no clube de duelos. Nigel perguntou, levemente chocado. Tem certeza de que suas prioridades estão em ordem? Harry deu uma risadinha. Nigel, o basilisco está aqui há pelo menos 1000 anos. Se não fosse pelo diário, não seria um problema por um bom tempo. O mesmo vale para Pettigrew. Ele vive como um roedor há uma década. Pode continuar assim por mais um tempo. São coisas preocupantes, sim, mas não urgentes. Por outro lado, o clube de duelos, o quadribol e a minha reputação vêm em primeiro lugar. Nigel suspirou em fingida exasperação. Muito bem, mestre Harry. Se você diz, então vamos transformá-lo em um duelista célebre. Harry sorriu, sentindo-se mais confiante em sua decisão. Ele sabia que o clube de duelos era importante para construir união entre os alunos e aprimorar suas próprias habilidades. Além disso, era uma oportunidade de demonstrar liderança, algo com que ele estava se sentindo cada vez mais à vontade. Ao organizar suas prioridades, ele pensou em como abordar a organização do clube de duelos. Precisaria conversar com o professor Flitwick e o professor Lupin sobre horários e regras. Também precisava encontrar uma maneira de tornar as sessões interessantes para alunos de todas as casas. Harry havia aprendido muito com suas experiências e queria compartilhar esse conhecimento de uma forma envolvente e útil. Harry pensou, a ideia do mestre Flamel sobre jogos de RPG me deu algumas ideias, Nigel. Que tal transformar o clube de duelos em um jogo? Nigel respondeu com entusiasmo. A transformar a experiência em um jogo poderia realmente capturar o interesse dos alunos, mestre Harry. Como o senhor imagina que isso funcionaria? Harry pensou por um momento antes de responder. Poderíamos criar diferentes níveis e desafios.
Cada duelo poderia ser uma missão onde os alunos ganham pontos e recompensas. Eles podem ganhar pontos de experiência, ou XP, por feitiços e estratégias bem-sucedidos, que podem então usar para desbloquear novas habilidades ou feitiços. Nigel acrescentou: isso parece interessante. Poderíamos incorporar várias criaturas mágicas e obstáculos que eles precisariam superar como parte do treinamento. Isso tornaria o aprendizado muito mais envolvente. Harry assentiu com a cabeça, sim, e podemos ter diferentes níveis, como novato, aprendiz e mestre duelista. À medida que progridem, eles enfrentam oponentes mais difíceis e desafios mais complexos. Podemos até ter eventos especiais em que eles enfrentam professores ou unem forças para desafios em equipe. Nigel acrescentou: e que tal um ranking? Uma competição amigável pode ser bastante motivadora. Além disso, ajudaria a acompanhar o progresso e incentivaria os alunos a aprimorarem suas habilidades. Harry sorriu: exatamente. Poderíamos até ter recompensas como aulas especiais com professores, ingredientes raros para poções ou artefatos mágicos para aqueles que atingirem certas metas. Nigel prosseguiu: seria benéfico envolver também as outras casas, promovendo a união através de competições intercasas. Talvez até mesmo uma taça específica para cada casa, premiando conquistas em duelos. A empolgação de Harry aumentou. Sim, isso é perfeito. E podemos documentar o progresso deles em um livro especial, talvez encantado para mostrar atualizações em tempo real. Será como um guia mágico de RPG. Então ele parou. Espere, por que parar por aí? Vou transformar tudo em um livro. Seja a experiência deles, as listas de feitiços, o progresso. Posso usar runas e amuletos para garantir que os livros sejam semelhantes às telas de status dos jogos. Precisarei da ajuda dos professores, mas isso tornará tudo mais emocionante. A voz de Nigel demonstrou interesse imediato. Um registro completo. Um projeto bastante ambicioso, Mestre Harry. Como o senhor imagina que isso funcionará? Harry começou a andar de um lado para o outro, pensando em voz alta. Poderíamos usar livros encantados que cada aluno recebe no início do clube. Esses livros seriam atualizados automaticamente com o progresso deles, os feitiços aprendidos e os desafios concluídos. Cada feitiço que eles dominam, cada duelo que vencem, tudo fica registrado. Nigel acrescentou: de fato, uma espécie de diário mágico. Os encantamentos poderiam ser vinculados à própria sala de duelos, garantindo precisão e informações atualizadas. Harry assentiu com a cabeça: sim, e podemos usar o sistema de pontos. Cada duelo bem-sucedido ou tarefa concluída rende pontos, que podem ser usados para desbloquear novos feitiços ou sessões de treinamento especiais. E quanto ao aspecto social? Perguntou Nigel, sempre minucioso. Esses livros permitiriam a comunicação ou colaboração entre os alunos. Harry pensou por um momento. Poderíamos ter sessões para os alunos deixarem dicas ou conselhos para os outros, talvez até desafios. Um ranking para acompanhar o progresso e fomentar uma competição saudável. O tom de Nigel era de aprovação. Uma ideia esplêndida, Mestre Harry. O elemento competitivo certamente os manterá motivados. Mas precisamos garantir que permaneça amigável. Harry sorriu. Claro. Podemos integrar pontos entre as casas também, promovendo a cooperação e a competição entre elas. Seria como um torneio contínuo, com um grande duelo no final de cada período para ver qual casa vence. Nigel acrescentou: talvez recompensas especiais para os melhores duelistas ou para aqueles que demonstrarem maior evolução. Poderia ser um incentivo e tanto. Harry estava ficando cada vez mais animado, e os professores poderiam contribuir com aulas especiais ou duelos com convidados. Imagine duelar contra o professor Flitwick ou até mesmo o professor Lupin. Seria incrível. Nigel deu uma risadinha, de fato uma experiência e tanto. E garante que os alunos sejam expostos a uma variedade de estilos e estratégias de duelo. Harry estava praticamente pulando de um pé para o outro. Muito bem, preciso começar a elaborar uma proposta para isso. Preciso conversar com o professor Flitwick e o professor Lupin sobre os encantamentos e a estrutura. E preciso descobrir o sistema de pontos, as recompensas e como encantar os livros para que sejam atualizados automaticamente. A voz de Nigel era encorajadora, um plano minucioso, Mestre Harry. Tenho certeza de que os professores ficarão muito intrigados com sua proposta. Harry pegou um pergaminho e uma pena, começando a anotar ideias. Isso vai ser incrível, Nigel. Os alunos vão adorar, e vai tornar o aprendizado muito mais divertido. O tom de Nigel era afável. Tenho certeza que sim, Mestre Harry. Seu entusiasmo é contagiante. Agora, vamos trabalhar para tornar isso realidade. Capítulo 193. No final da tarde, Harry estava sentado na sala comunal, rodeado de livros e anotações. Ele estava esboçando os projetos dos livros encantados e do sistema de pontos quando Daphne e Tracey se aproximaram. Tracey sentou-se ao lado de Harry, enquanto Daphne sentou-se em frente a ele. Em que você está trabalhando? Perguntou Tracey, tentando espiar seus papéis. Harry rapidamente os cobriu com a mão e sorriu. É uma surpresa. Daphne ergueu uma sobrancelha, intrigada. Uma surpresa, hein? Tem a ver com a convocação do professor outro dia? O sorriso de Harry se alargou. Talvez, disse ele em tom de brincadeira. Mas você terá que esperar para ver. Tracey fez beicinho. Vamos lá, Harry. Dê-nos uma dica. Harry balançou a cabeça rindo. Não, você vai descobrir em breve. Daphne ergueu uma sobrancelha bem grande já que você está assim, hein? Tem certeza de que não precisa da nossa ajuda com isso? Harry balançou a cabeça, ainda sorrindo. Desta vez não, Daphne. Mas não se preocupe, você descobrirá em breve. Daphne inclinou-se para frente com a curiosidade aguçada. Muito bem, então. Mas não nos faça esperar muito. Harry assentiu com a cabeça. Prometo que valerá a pena esperar. A voz de Nigel surgiu na mente de Harry. O fascínio do mistério, Mestre Harry. Uma jogada clássica.
Harry deu uma risadinha e começou a juntar seus papéis, guardando-os com cuidado. Prometo que vocês duas vão gostar, disse ele, lançando um olhar para Tracey e Daphne. Tudo bem, guardem seus segredos, provocou Tracey, recostando-se na cadeira. Mas estamos esperando algo espetacular. Harry fez uma saudação irônica. Será espetacular. O sinal tocou, indicando o fim da aula. Como os alunos logo lotariam o salão comunal, o trio se levantou, pegando suas mochilas. Ao saírem do salão, Daphne perguntou, então, para onde vamos agora? Biblioteca? Harry assentiu com a cabeça. Sim, preciso consultar mais alguns livros para pesquisa. Tracey riu. Você continua sendo o aluno aplicado que sempre foi, Harry. Vamos lá. Dentro da biblioteca, o trio acomodou-se em uma mesa num canto tranquilo. Harry pegou sua lista de livros, procurando nas prateleiras os que precisava. Daphne e Tracey o seguiram, ocasionalmente escolhendo títulos interessantes para si mesmas. Enquanto se sentavam com suas escolhas em mãos, Harry sussurrou, então, o que vocês têm feito? Algum projeto interessante? Daphne deu de ombros, só o de sempre. Lição de casa, estudar. Tentando acompanhar tudo. Tracey acrescentou, sim, eu também. Embora eu esteja pensando em criar um novo clube. Harry sorriu. Ah, o que será? Daphne conteve as risadas, sabendo o que estava por vir. Você mereceu isso, Harry. Tracey sorriu radiante. Não vou dizer nada. Você verá em breve. Harry deu uma risadinha ao ver o rosto triunfante de Tracey e se levantou. Preciso falar com os professores. Até mais. Ele se dirigiu ao escritório do professor Flitwick, sentindo uma mistura de empolgação e nervosismo para apresentar sua ideia para o clube de duelos. Ao chegar ao escritório, Harry bateu levemente na porta e ouviu a voz alegre do professor Flitwick convidando-o a entrar. Ao entrar, viu o professor Lupin sentado confortavelmente em uma das cadeiras. Ah, Harry, que bom te ver, cumprimentou o professor Flitwick com um sorriso caloroso. O que te traz aqui? Harry sorriu de volta. Bom ver vocês também, professores. Tenho uma ideia para o clube de duelos e gostaria de saber a opinião de vocês. O professor Lupin inclinou-se para a frente intrigado. Continue, Harry. Estamos ouvindo. Harry respirou fundo e começou. Eu estava pensando em tornar o clube de duelos mais interessante, transformando-o em uma espécie de jogo, tipo um RPG, jogo de interpretação de papéis, explicou, vendo as expressões confusas deles. É um conceito do mundo trouxa em que os jogadores assumem papéis diferentes e completam missões. Os olhos do professor Flitwick brilharam de curiosidade. Interessante. Como isso funcionaria no nosso clube de duelos? Harry continuou. Poderíamos criar diferentes níveis e desafios para os alunos. Cada duelo poderia ser como uma missão, onde eles ganham pontos e recompensas. Eles podem ganhar pontos de experiência, ou XP, por feitiços e estratégias bem-sucedidos, que podem usar para desbloquear novas habilidades ou feitiços. O professor Lupin assentiu pensativamente. Isso parece que poderia realmente motivar os alunos. Como iríamos acompanhar o progresso deles? Harry sorriu, mostrando um esboço que havia feito. Pensei em usar livros encantados. Cada aluno receberia um, e ele seria atualizado automaticamente com seu progresso, feitiços aprendidos e desafios concluídos. Como um diário mágico. O professor Flitwick bateu palmas encantado. Maravilhoso. E esses livros seriam mágicos para guardar tudo? Sim, confirmou Harry. Poderíamos ter um sistema de pontos. Cada duelo bem-sucedido ou tarefa concluída renderia pontos, que poderiam ser usados para desbloquear novos feitiços ou sessões de treinamento especiais. Os olhos do professor Lupin brilharam. E quanto à colaboração? Os alunos poderiam trabalhar juntos em determinados desafios? Com certeza, respondeu Harry com entusiasmo. Poderíamos ter desafios em equipe e até competições entre as casas para promover a união. Talvez uma taça entre as casas para premiar as melhores conquistas em duelos. Flitwick e Lupin trocaram olhares impressionados. Essa é uma ideia esplêndida, Harry, disse Flitwick. E os alunos adorariam o elemento competitivo. Certamente os manteria engajados. Harry continuou. Também poderíamos documentar o progresso deles em um livro especial, talvez encantado para mostrar atualizações em tempo real. Seria como um guia mágico de RPG. Harry refletiu por um instante. Poderíamos ter diferentes níveis como novato, aprendiz e mestre duelista. Conforme progridem, eles enfrentariam oponentes mais difíceis e desafios mais complexos. Recompensas especiais poderiam incluir aulas com professores, ingredientes raros para poções ou artefatos mágicos. O professor Lupin assentiu com aprovação. Envolver os professores em aulas especiais ou duelos com convidados seria um ótimo acréscimo. Isso daria aos alunos contato com diferentes estilos e estratégias de duelo. Harry sorriu, sentindo-se mais confiante. Poderíamos até ter eventos especiais onde os alunos duelariam contra os professores ou se uniriam para desafios maiores. Isso manteria as coisas interessantes e variadas. O professor Flitwick pareceu pensativo. E como você planeja implementar esses livros encantados? Parece bastante complexo. Harry respondeu. Precisarei de ajuda com os encantamentos e a estrutura. Mas se pudermos conectar os livros à própria sala de duelos, isso garantirá precisão e informações atualizadas. O professor Lupin recostou-se visivelmente impressionado. Harry, esta é uma ideia notável. Com algum esforço, certamente podemos torná-la realidade. Nós o ajudaremos com os encantamentos e a estrutura. Flitwick acrescentou. De fato, isso exigirá magia avançada, mas acredito que podemos fazer isso. Seu entusiasmo e criatividade são inspiradores, Harry. Harry sentiu uma onda de orgulho. Obrigado, professores. Estou ansioso para começar. Ao sair da sala, Harry soltou um suspiro de alívio. Esse é um problema a menos.
O próximo é o quadribol. Eu não deveria ter aumentado o número de jogos por ano. Agora, minha agenda está lotada. Harry caminhou em direção à sala comunal da Sonserina para conversar com Marcus Flint. Mesmo no ano passado, ele tinha grande influência no time como apanhador, responsável por capturar o pomo de ouro em todas as partidas. Agora, ele era a serpente da coroa, e os outros o ouviriam mais. Embora Selena tenha aceitado meu pedido de casamento no ano passado e o time tenha se comportado com mais decoro, eles ainda eram bastante agressivos. É hora de demolir toda a má reputação da Sonserina. Começando com a Sonserina justa e esportiva. Harry reuniu o time de quadribol da Sonserina na sala da Serpente, pronto para abordar as mudanças que queria implementar. Como a Serpente da Coroa, ele agora tinha mais autoridade e podia falar diretamente com o time sem depender das ordens de Selena. A sala estava com iluminação baixa e a atmosfera era séria enquanto os membros do time tomavam seus lugares. Obrigado a todos por virem, começou Harry, olhando para cada um de seus colegas de equipe. No ano passado, sob a orientação de Selena, reduzimos nosso estilo de jogo agressivo. Este ano, quero ir além. Quero que a Sonserina seja conhecida não apenas por nossas habilidades, mas também por nossa justiça e espírito esportivo. Capítulo 194. Depois de lidar com o time de quadribol, Harry sabia que precisava se concentrar nos estudos. Apesar de estar adiantado na maioria das matérias, redações e tarefas de casa ainda faziam parte do currículo, e ele precisava manter sua reputação de aluno brilhante. Sentado à sua escrivaninha, ele pegou seus trabalhos e começou a resolvê-los metodicamente. A voz de Nigel se fez ouvir. As alegrias da excelência acadêmica, mestre Harry. Lembre-se, embora a genialidade seja esperada, não nos esqueçamos de um toque de criatividade. Os professores adoram isso. Harry deu uma risadinha. Anotado, Nigel. Vamos ver se consigo fazer com que esta redação sobre transfiguração seja tão deslumbrante quanto você sugeriu. Horas se passaram enquanto Harry trabalhava diligentemente em suas tarefas, parando ocasionalmente para consultar seus livros e anotações. Quando terminou, Harry se sentiu satisfeito com seu trabalho. Mais uma tarefa concluída, mestre Harry. Você é realmente multitarefa, comentou Nigel com um toque de orgulho. Harry sorriu. Obrigado, Nigel. Agora, qual é o próximo item da nossa lista? Chega de fugir, mestre Harry. Depois de uma boa noite de sono, ou Pettigrew ou Basilisco, declarou Nigel com firmeza. Harry suspirou, concordando com a cabeça. Você tem razão, Nigel. Estamos adiando isso há muito tempo. É hora de encarar esses desafios de frente. Ele fechou os livros, levantou-se e esticou os braços. O dia tinha sido exaustivo e ele sentia o peso das tarefas que o aguardavam. Harry vestiu o pijama e deitou-se na cama, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. Boa noite, Nigel, sussurrou Harry. Durma bem, mestre Harry. Amanhã é um novo dia, cheio de possibilidades, respondeu Nigel. Na manhã seguinte, Harry acordou cedo, sentindo-se mais descansado do que em dias. Vestiu-se rapidamente, pegou a mochila e se preparou para as aulas. Ao sair do quarto, Nigel falou. Lembre-se, mestre Harry, mantenha o foco. Temos muito a realizar hoje. Harry assentiu com a cabeça, já pensando nas tarefas que o aguardavam. Enquanto caminhava para o salão principal para tomar o café da manhã, esbarrou em Hermione. Bom dia, Harry cumprimentou Hermione com um sorriso. Você parece determinado hoje. Harry sorriu. Tenho muita coisa na cabeça, Hermione. Estamos planejando começar o clube de duelos em breve, e eu preciso me concentrar nos meus estudos também. Os olhos de Hermione brilharam. O clube de duelos? Que emocionante. Me avise se precisar de ajuda para organizá-lo. Obrigado, Hermione. Talvez eu aceite sua oferta, respondeu Harry enquanto entravam no salão principal. Durante o café da manhã, Harry conversou com seus amigos sobre o novo ano letivo, e eles demonstraram entusiasmo pelas novas matérias que iriam aprender. Depois, ele foi para as aulas, lembrando-se das palavras de Nigel. Harry decidiu lidar primeiro com Pettigrew. A essa altura, ele já havia reunido provas suficientes. Entrando em seu quarto, pegou sua maleta encantada e aumentou sussurrando a senha, Paraíso Potter. Assim que a maleta, do tamanho da palma da mão, voltou ao seu tamanho normal, ele entrou na gloriosa mansão que tanto apreciava à medida que passava mais tempo lá dentro. Em um dos escritórios, as paredes estavam cobertas com recortes de jornais sobre Sirius Black e Pettigrew. Ao passar por eles, Harry olhou para as manchetes e fotos, cada uma contando uma história de traição e heroísmo. Os artigos retratavam Pettigrew como um herói que confrontou o insano traidor Sirius Black. Mas olhando para a comovente imagem do melhor amigo de seu pai, Harry se sentiu dividido. O homem realmente parecia louco, mas Harry conseguia ver dor naqueles olhos. Como ninguém mais percebeu isso, pensou ele. A voz de Nigel interrompeu seus pensamentos. Parece que o mundo bruxo adora um bom escândalo. Eles preferem ver um herói trágico a investigar a verdade. Assim que confirmou que Perebas era Pettigrew, Harry soube que precisava proceder com cautela. Planejou primeiro ter uma conversa pessoal com Amélia Bones. Felizmente, ela costumava assistir às partidas de quadribol desde que Harry mudou o estádio para permitir que pessoas de fora também assistissem. Ele planejava passar um tempo a sós com ela, explicar suas intenções e obter sua ajuda com todos os procedimentos legais, para que, quando Harry finalmente capturasse Pedro, ninguém pudesse levá-lo embora. Certo, Nigel, disse Harry, andando de um lado para o outro na sala. Primeiro vamos falar com Amélia Bones. Ela é muito respeitada e conhece a lei como a palma da mão. Se eu conseguir convencê-la, teremos a base legal estabelecida. De fato, mestre Harry, respondeu Nigel em tom ponderado. Amélia Bones é uma aliada formidável. Ela garantirá que Pettigrew seja levado à justiça sem interferências.
Harry assentiu com a cabeça, sentindo-se mais tranquilo. Depois disso, falarei com Snape. Apesar do desprezo que ele sente por Lupin e Sirius, acredito que ele me ajudará se eu apresentar provas concretas. Mas se eu o abordar antes de falar com Bones, ele pode simplesmente me ignorar. Estratégia sólida, concordou Nigel. A lealdade do professor Snape à verdade prevalecerá se você apresentar seu caso de forma eficaz. E finalmente Lupin, continuou Harry. Ele é um velho amigo do meu pai e, embora eu confie nele, preciso ver se ele vai recorrer a Dumbledore ou se ficará ao meu lado. Se ele for até Dumbledore, ótimo, mas se ele mantiver o plano em segredo, significa que posso confiar ainda mais nele. Nigel interveio. Mestre Harry, sua abordagem é metódica. Ela abrange todos os aspectos, garantindo que você tem apoio em todos os níveis. Harry respirou fundo, sentindo o peso do plano. Muito bem, vamos nessa. Na manhã seguinte, Harry acordou cedo e se preparou para o dia. Ele sabia que Amélia Bones estaria presente na partida de quadribol naquela tarde. Sua mente fervilhava com ideias de como abordá-la da melhor maneira possível sem levantar suspeitas. Ao entrar no salão principal para o café da manhã, Harry viu Daphne e Tracy acenando para ele. Ele as cumprimentou com um sorriso. Vou sentar na Lufa-Lufa hoje. Querem se juntar a mim? As meninas deram de ombros e se levantaram. Como um cavalheiro, Harry pegou as bandejas delas e as levou para outra mesa, sentando-se ao lado de Susan e em frente a Hannah. Daphne sentou-se ao lado dele, enquanto Tracy se juntou a Hannah. Bom dia, meninas, cumprimentou Harry calorosamente. Bom dia, Harry, respondeu Susan com um sorriso. O que te deixou de tão bom humor hoje? Harry deu uma risadinha. Estou me sentindo otimista em relação a alguns planos. Tem muita coisa para fazer, mas é tudo muito empolgante. Daphne ergueu uma sobrancelha. Planos? Conte-me tudo. Harry balançou a cabeça em tom de brincadeira. Paciência, Daphne. Você descobrirá em breve. Digamos apenas que envolve algo novo e divertido para todos nós. Tracy inclinou-se para frente curiosa. Vamos lá, Harry, dê-nos uma pista. Você sabe que detestamos esperar. Harry riu. Tudo bem, tudo bem. É sobre o clube de duelos. Estamos planejando trazê-lo de volta e torná-lo melhor do que nunca. Os olhos de Susan brilharam. Isso parece incrível. Que mudanças você está planejando? Bem, começou Harry. Estou pensando em transformar isso em uma espécie de jogo. Tipo um RPG, onde cada duelo é uma missão e você ganha pontos e recompensas. Quanto mais você participa e tem sucesso, mais você desbloqueia novas habilidades e feitiços. Hannah sentiu com a cabeça intrigada. Isso parece muito interessante. Como vai funcionar? Harry explicou ainda. Teremos diferentes níveis e desafios. Cada aluno receberá um livro encantado que será atualizado automaticamente com seu progresso, feitiços aprendidos e desafios concluídos. Também teremos desafios em equipe e competições entre as casas para manter tudo interessante. Daphne pareceu impressionada. Essa é uma ideia brilhante, Harry. Parece que vai ser muito divertido e realmente motivador para todos. Harry sorriu, sentindo-se encorajado pelas reações deles. Obrigado a todos. Vou precisar de ajuda para organizar e montar tudo, então conto com vocês. Enquanto o café da manhã prosseguia, os amigos de Harry ofereceram mais ideias e sugestões, fazendo-o sentir-se mais confiante sobre o potencial de sucesso do clube de duelos. Capítulo 195. Quando Daphne, Tracy e Hannah começaram a discutir sobre a cor das paredes do clube de duelos, Harry se aproximou do ouvido de Susan e sussurrou. Sua tia vem hoje? Susan corou ao sentir o hálito quente de Harry fazendo cócegas em sua orelha e assentiu timidamente. Como era uma partida entre Lufa-Lufa e Corvinal, Susan iria assistir, e os camarotes VIP eram perfeitos para os alunos passarem um tempo com seus responsáveis. Amélia frequentemente tentava visitar Susan durante essas partidas. Você tem algo para conversar com minha tia? Perguntou Susan. Harry assentiu com a cabeça, mas não deu mais detalhes. Era cedo demais para revelar seus planos aos amigos. Encontro com ela depois da partida, disse ele, oferecendo a Susan um sorriso tranquilizador. Enquanto o café da manhã prosseguia, a conversa voltou-se para o clube de duelos, com todos contribuindo com ideias e sugestões. A mente de Harry, no entanto, já estava a 1000 por hora pensando no encontro com Amélia Bones. Ele sabia que precisava do apoio dela para lidar com Pettigrew. Após o café da manhã, Harry e seus amigos foram até o campo de quadribol. A empolgação era palpável enquanto os alunos lotavam as arquibancadas, ansiosos pela partida. O jogo foi intenso, com ambas as equipes demonstrando suas habilidades. Lufa-Lufa e Corvinal estavam em pé de igualdade, e o placar permaneceu apertado do início ao fim. Por fim, a partida terminou com a Lufa-Lufa derrotando a Corvinal por uma pequena margem. A multidão explodiu em aplausos e Susana irradiava orgulho. Ao entrar na área VIP, ele viu Amélia Bones sentada ao lado de Susan, conversando animadamente. Madame Amélia notou Harry e lhe deu um sorriso acolhedor. Olá, Harry. Susan me disse que você tem estado bastante ocupado, disse Amélia carinhosamente. Harry sorriu de volta, sentando-se. Sim, senhora. Sempre há algo para me manter ocupado em Hogwarts. Gostou da partida, Harry? Perguntou Amélia. Harry assentiu com a cabeça. Foi ótimo. A Lufa-Lufa jogou muito bem. Amélia sorriu. Sim, eles fizeram. O que posso fazer por você, Harry? Antes de falar, Harry olhou em volta para garantir que tivessem alguma privacidade. Preciso conversar sobre algo importante com você, algo relacionado a certos perigos em Hogwarts. A expressão de Amélia tornou-se séria. Claro, Harry. Vamos encontrar um lugar mais reservado para conversar. Eles se dirigiram para um canto mais tranquilo das arquibancadas. Harry respirou fundo e começou. Tenho motivos para acreditar que Peter Pettigrew está vivo e escondido em Hogwarts.
Sei que parece inacreditável, mas reuni provas suficientes para ter certeza. A reação de Amélia foi mais intensa do que Harry havia previsto. Ela foi uma das aurores que chegou primeiro a Godric's Hollow e presenciou os risos e gritos insanos de Sirius naquele dia. Ela ainda se lembrava daquela noite enlouquecedora sempre que ouvia o nome do homem, sentindo um profundo desgosto pela traição dele. Não só contra James e Lily Potter, mas também contra o pobre Pettigrew. Mas Harry disse que Peter estava vivo? Como? Perguntou ela com a voz carregada de uma mistura de incredulidade e interesse cauteloso. Harry balançou a cabeça com uma expressão séria. Não posso revelar muito agora. Tudo o que posso dizer é que poderei trazê-lo à sua presença depois que vocês lidarem com todos os aspectos legais de um escândalo como esse. Amélia refletiu por um longo momento, com as sobrancelhas franzidas em concentração. Não era um caso fácil. Sirius era o lorde de uma das casas mais antigas e nobres da Grã-Bretanha, mas traiu os Potter e aliou-se a Voldemort. Qualquer coisa relacionada a esse homem significaria muita pressão e exposição. Se Harry estivesse enganado, ela estaria arriscando mais do que sua carreira. "Quão certa você está?" perguntou ela com um tom de voz que revelava o peso de sua decisão. Harry olhou nos olhos dela e disse com firmeza, 100%. Amélia respirou fundo, considerando a confiança do garoto e as implicações de sua afirmação. "Muito bem, Harry. Vou verificar os procedimentos legais necessários para lidar com a captura de Pettigrew. Mas você precisa entender a gravidade desta situação. Se você estiver errado..." "Eu não estou errado", interrompeu Harry com a voz firme. "Mas agradeço sua cautela. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que você tenha o que precisa." A voz de Nigel ecoou na mente de Harry. "Atitude ousada, mestre Harry. Convencer um Auror a acreditar na sua palavra sobre este assunto não é tarefa fácil. Devo preparar uma xícara de chá para comemorar quando tudo der certo?" Harry resistiu à vontade de sorrir com o comentário de Nigel, concentrando-se em Amélia. "Obrigado, senhora. Sei que não é fácil." Amélia assentiu com a cabeça, sua expressão suavizando-se ligeiramente. "Muito bem, Harry. Confio em você nisso. Só tenha cuidado." Harry saiu da reunião sentindo uma mistura de alívio e determinação. Enquanto caminhava de volta para a sala comunal da Sonserina, sua mente já fervilhava com os próximos passos. Ele sabia que precisava abordar Snape e Lupin com cautela, garantindo que eles entendessem a importância do sigilo e da precisão ao lidar com Pettigrew. Mais tarde naquele dia, Harry se viu no escritório do professor Snape. A sala pouco iluminada com suas prateleiras de ingredientes para poções e móveis de madeira escura, sempre deixava os alunos tensos. O olhar penetrante de Snape não ajudava em nada. "Senhor Potter", disse Snape com a voz carregada de seu habitual desprezo por tudo que existe. "O que o traz aqui?" Harry respirou fundo. "Professor, preciso da sua ajuda com algo extremamente importante. Envolve Peter Pettigrew." A expressão de Snape não mudou, mas Harry percebeu um lampejo de interesse em seus olhos. "E por favor, diga-me em que precisa da minha ajuda em relação a um homem morto." Harry encarou Snape sem hesitar. "É isso mesmo. Ele não está morto, senhor. Pettigrew está vivo." Os olhos de Snape se estreitaram, seu ceticismo evidente. "É melhor que isso não seja uma perda de tempo para mim, Potter." "Garanto-lhe que não é", respondeu Harry com firmeza. "Mas preciso da sua experiência e descrição para capturá-lo e garantir que a justiça seja feita." Snape estudou Harry por um instante, depois assentiu brevemente. "Muito bem. Mas se isso se revelar uma busca inútil, haverá consequências." "Entendido, senhor", disse Harry, sentindo um forte alívio. Com Snape a bordo, ainda que com reservas, a próxima parada de Harry foi Lupin. Ele encontrou o professor de defesa contra as artes das trevas em seu escritório, corrigindo provas. Lupin ergueu os olhos e sorriu calorosamente quando Harry entrou. "Olá, Harry. O que posso fazer por você?" Harry explicou rapidamente a situação, observando a expressão de Lupin mudar de surpresa para preocupação. "Essa é uma acusação séria, Harry." Lupin pensou em 1000 coisas em uma fração de segundo. Seus olhos se moviam de um lado para o outro, como se estivesse vendo diferentes cenas se desenrolarem diante dele. Finalmente ele falou: "Harry, me dê o mapa." Harry olhou para ele com cautela e respondeu: "Não sei do que o senhor está falando." Lupin não acreditou nele, então se levantou e se aproximou. "Onde você o encontrou?" Harry não respondeu diretamente. "Confio em você, e quero que saiba que foi por isso que vim até você. A senhorita Bones e o professor Snape estarão lá quando eu revelar. Se você confia em mim, pode se juntar a nós. Caso contrário, estou preparado para lidar com isso sozinho." Lupin estudou o rosto de Harry atentamente, procurando qualquer sinal de engano. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de pensamentos não ditos. Finalmente Lupin assentiu, mas seus olhos revelaram um toque de resignação e tristeza. "Muito bem, Harry. Estarei lá." Ao sair do escritório de Lupin, Harry sentiu uma mistura de alívio e decepção. Parece que não se pode confiar em Lupin, murmurou para si mesmo. Ele queria confiar no amigo de seu pai, ser próximo a ele, mas parecia que isso não seria possível. Observou pelo mapa do sistema enquanto Lupin se dirigia para o escritório de Dumbledore. Suspirando, Harry percebeu que precisava prosseguir com seu plano com cautela. A voz de Nigel interveio: "Uma atitude prudente, mestre Harry. Confiança é uma raridade nestes tempos. Melhor pecar pelo excesso de cautela." Harry assentiu distraidamente, já planejando seus próximos passos. Ele sabia que revelar Pettigrew ao mundo era crucial, mas tinha que ser feito da maneira certa. Com Amélia Bones e Snape ao seu lado, ele tinha uma chance de fazer isso dar certo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196. Pouco depois, Harry foi chamado à sala do diretor. Ele já esperava por isso. Ao entrar, cumprimentou o grupo reunido. "Diretor, professora McGonagall, professor Lupin", disse formalmente. Em seguida, caminhou até a Fênix, que repousava serenamente na sala, e sorriu afetuosamente. "Olá, Fawkes."
Você parece bem disposta. Deixe-me ver, faltam cerca de 5 semanas para o seu dia da queima? Falk espiou em resposta, e Harry deu uma risadinha antes de se virar para os 3 adultos, que o observavam com diferentes graus de surpresa. Apenas Dumbledore deu uma risadinha, dizendo, impressionante, Harry. Poucos conseguem prever o ciclo de uma fênix com tanta precisão. Harry deu de ombros modestamente. Apenas algo que aprendi ao longo do tempo, senhor. Os olhos de Dumbledore brilharam com divertimento. De fato. Agora, Harry, creio que o professor Lupin tenha algo a discutir com você. Lupin deu um passo à frente, com uma expressão séria, mas gentil. Harry, o que você me contou sobre Peter Pettigrew? É uma afirmação importante. O professor Dumbledore e eu precisamos entender suas evidências. Harry assentiu com a cabeça com o rosto sério. Entendo, professor. Tenho provas concretas e um plano para revelar a verdadeira identidade de Pettigrew em segurança. McGonagall franziu a testa, preocupada. Este é um assunto grave, Sr. Potter. Tem certeza de suas conclusões? Harry sorriu para seu professor de transfiguração. Eu lhe asseguro, tudo ficará bem, professor. A expressão severa da professora McGonagall suavizou-se ligeiramente com a confiança de Harry, mas ela ainda parecia cética. Muito bem, Sr. Potter. Mas lembre-se da gravidade desta situação. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros. Dumbledore, observando atentamente a interação, inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e preocupação. Harry, embora eu aprecie sua garantia, devo insistir em entender melhor seu plano. Como diretor, é minha responsabilidade garantir a segurança e o bem-estar de todos os nossos alunos. Harry encarou Dumbledore fixamente, mantendo sua postura respeitosa. Entendo, diretor. No entanto, só posso revelar que Madame Bonny supervisionará a situação. Tomei as providências necessárias para garantir que tudo seja resolvido adequadamente. Os olhos de Dumbledore se estreitaram ligeiramente, embora seu tom permanecesse gentil. Harry, o departamento de Aurores não está no comando dentro destas paredes. Devo ser informado de quaisquer desenvolvimentos significativos, especialmente aqueles que envolvam a segurança de nossos alunos. Harry assentiu com a cabeça, compreendendo a gravidade da posição de Dumbledore, mas mantendo-se firme. Agradeço sua preocupação, professor, mas garantir a captura de Pettigrew e entregá-lo a Amélia Bones é essencial tanto para a segurança quanto para a justiça. McGonagall, que observava tudo em silêncio, interveio com um tom de preocupação. Sr. Potter, o senhor precisa compreender as implicações de tal revelação. Ela pode ter consequências de longo alcance, tanto legalmente quanto dentro da comunidade mágica. Entendo, professora McGonagall, respondeu Harry respeitosamente. Mas revelar informações demais prematuramente poderia comprometer o plano e permitir que Pettigrew escapasse novamente. Precisamos garantir que ele seja capturado em segurança antes de tomarmos qualquer outra providência. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Muito bem dito, mestre Harry. Firme, mas respeitoso. Mantenha o equilíbrio. Dumbledore recostou-se ligeiramente, com os dedos entrelaçados em sinal de reflexão. Harry, como seu diretor, devo insistir em ser informado sobre como você pretende provar a identidade de Pettigrew. Não podemos prosseguir apenas com base em suposições. Harry respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Diretor, tenho provas concretas que serão apresentadas à senhorita Bones. Até lá, revelar detalhes específicos poderia comprometer a operação. Garanto-lhe que esta não é uma alegação infundada. A expressão de Dumbledore suavizou-se, embora seus olhos permanecessem sérios. Muito bem, Harry. Mas lembre-se da gravidade desta situação. Confiança e transparência são vitais em assuntos como este. Sim, senhor, disse Harry, oferecendo um sorriso tranquilizador. McGonagall, suavizando ligeiramente sua expressão severa, acrescentou, Sr. Potter, se precisar de alguma ajuda, sabe que pode contar conosco. Estamos aqui para apoiá-lo. Obrigado, professor, respondeu Harry sinceramente. Seu apoio significa muito. Dito isso, Harry se desculpou e saiu da sala do diretor, sentindo o peso do escrutínio deles diminuir um pouco. Enquanto caminhava pelos corredores, a voz de Nigel ecoava em sua mente. Mestre Harry, você lidou com isso muito bem. Agora, vamos para o próximo desafio, certo? Harry deu uma risadinha suave. De fato, Nigel. Vamos nos preparar para o que vem a seguir. Harry sabia que Amélia precisaria de algum tempo para lidar com a situação, e que Dumbledore não ficaria parado nesse meio tempo. Mas não havia muito que ele pudesse fazer. Até mesmo Harry encontrou o homem por pura coincidência. Depois de retornar à sala comunal da Sonserina, ele se sentou com Daphne e Tracy, conversando sobre as aulas, quando Pansy se juntou a eles. Você conseguiu encantar Snape hoje, Potter? Ele foi mais gentil com você do que o normal, perguntou Pansy com um sorriso malicioso enquanto se acomodava na cadeira em frente a ele. Harry revirou os olhos, acostumado aos comentários sarcásticos de Pansy. Tão encantadora como sempre, Pansy. E você? Conseguiu ficar longe de problemas? Pansy bufou, cruzando os braços. Claro. Ao contrário de algumas pessoas, eu não preciso procurar encrenca. Daphne deu uma risadinha, cutucando Harry com o cotovelo. Você tem um dom para encontrá-lo, Harry. Ou talvez ele encontre você. Tracy inclinou-se para a frente, os olhos brilhando de curiosidade. Então, qual é o mistério mais recente em que você está se metendo, Harry? Você sempre parece ter algo na manga. Harry sorriu. Apenas o de sempre. Mantendo-me longe de problemas, sendo um bom menino e aluno, e não consigo evitar de fascinar as pessoas. Pansy ergueu uma sobrancelha, claramente intrigada apesar de si mesma. Ah, qual é, Potter? Não nos deixe em suspense. Harry balançou a cabeça rindo. O quê? Você quer saber o meu segredo? Enquanto continuavam a conversar, Harry sentiu um toque no ombro. Virando-se, viu Blaise Zabini parado ali, parecendo um tanto hesitante. Podemos conversar, Harry? Perguntou Blaise com uma voz incomumente séria.
Harry assentiu com a cabeça, desculpando-se e afastando-se do grupo. Seguiu Blythe até um canto mais tranquilo da sala comunal, curioso para saber o que lhe passava pela cabeça. "E aí, Blythe?" perguntou Harry, encostando-se na parede. Blythe olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. "Ouvi alguns rumores sobre você e o clube de duelos. É verdade que você está planejando reativá-lo?" Harry assentiu com a cabeça. "Sim, é verdade. Estamos trabalhando para torná-lo mais envolvente desta vez." Os olhos de Blythe brilharam de interesse. "Isso parece ótimo. Eu só queria dizer que gostaria de participar, se vocês me aceitarem. Sou muito bom com feitiços defensivos." Harry sorriu, agradecido pela oferta de Blythe. "Claro, Blythe. Adoraríamos tê-lo conosco. Quanto mais, melhor." Naquela noite, Harry voltou para o seu quarto e descansou bem. Em um dos dias seguintes, enquanto conversava com Tom Riddle dentro do diário, Harry pensou consigo mesmo: "Nigel, acho que uma Horcrux pode enganar a Câmara da Vontade da Serpente." Nigel murmurou pensativamente antes de responder. "O que o senhor quer dizer, mestre Harry?" Harry explicou. "Revi isso várias vezes. Na época dele, Tom Riddle era o Sonserino mais proeminente. Não havia como ele não ter sido escolhido como a Serpente da Coroa. Ele obviamente conhecia a entrada da Câmara Secreta e já havia estado lá dentro. No entanto, quando perguntei diretamente se algum deles havia estado lá, todos responderam que não. As sombras não mentem, mas podem ser aprimoradas." Nigel entendeu rapidamente. "Você quer dizer as Horcruxes?" Harry assentiu com a cabeça. "Pelo que sabemos, as Horcruxes são fragmentos de almas e contêm memórias do corpo original. É possível que Riddle tenha removido esse fragmento de alma e as memórias sobre a Câmara Secreta e, posteriormente, visitado Hogwarts para atualizar suas memórias. Dessa forma, a sombra não responderia sobre a Câmara." Nigel perguntou. "Por que ele se daria tanto trabalho?" Harry ponderou. "Ele claramente quer o monopólio disso. A questão é, quem poderia forçar Lúcio Malfoy a enviar este diário para Hogwarts neste momento? Pelo que eu entendi, o pai de Lúcio era colega de classe de Riddle, mas já faz muito tempo, e Tom não foi visto desde então." A voz de Nigel continha um toque de sarcasmo quando ele respondeu. "Um mistério intrigante, mestre Harry. A natureza meticulosa de Riddle torna isso plausível. Lúcio Malfoy pode nem mesmo saber a verdadeira natureza do diário." Harry assentiu com a cabeça, sentindo o peso do mistério aumentar. Não se trata apenas de controlar a Câmara. Riddle pode ter escondido algo significativo lá dentro. Capítulo 197. Enquanto Harry fechava o diário e o guardava de volta em sua maleta encantada, seus pensamentos voltavam constantemente ao enigma. A Câmara Secreta guardava mais do que apenas uma criatura mortal. Guardava também parte das ambições sombrias de Riddle. Na sala virtual, Harry guiava uma pequena parte de sua consciência e Riddle para a Câmara Secreta repetidamente. Cada jornada era uma mistura surreal de realidade e sonho, permitindo que Harry reunisse informações cruciais. Com o passar do tempo, a presença de Tom Riddle na mente de Harry se tornava mais forte, e ele assumia mais controle durante as visitas. A alma dentro do diário se alegrava, saboreando cada viagem à Câmara. Durante essas excursões, Harry descobriu que Riddle havia aberto a Câmara Secreta 50 anos atrás, o que levou à morte de uma aluna chamada Murta que geme. Ele vira o fantasma dela assombrando o banheiro feminino, mas nunca soube a causa de sua morte. Descobrir que ela foi morta pelo basilisco adicionou uma camada de complexidade ao mistério. Harry também descobriu que Hagrid era o culpado pelo incidente. Essa revelação fez com que Harry ficasse determinado a limpar o nome de Hagrid, mas isso representou um dilema significativo. Exonerar Hagrid significaria revelar a existência do basilisco e, por extensão, da Câmara Secreta. Harry preferia manter a serpente gigante escondida, compreendendo o imenso perigo que ela representava e a importância histórica da Câmara Secreta de Salazar Slytherin. Mestre Harry, a voz de Nigel ecoou em sua mente, equilibrar a balança da justiça enquanto guarda segredos ancestrais. Um verdadeiro dilema, não é? De fato, Nigel respondeu Harry mentalmente. Preciso encontrar uma maneira de inocentar Hagrid sem revelar tudo. Nigel murmurou pensativo. Talvez você consiga encontrar outro bode expiatório ou uma maneira de provar a inocência de Hagrid sem envolver o basilisco. Harry assentiu com a cabeça, ponderando a sugestão de Nigel. Ele precisava pensar de forma criativa e encontrar uma solução que não comprometesse o sigilo da Câmara. Enquanto isso, no mundo real, Harry se mantinha em dia com as aulas e outras responsabilidades, preservando cuidadosamente a fachada de um estudante normal. Com o passar dos dias, Harry continuou suas pesquisas e treinamento. Ele praticava feitiços, aprimorava suas habilidades em poções e traçava estratégias para as próximas atividades do clube de duelos. Todas as noites ele entrava na sala virtual, mergulhando mais fundo nos segredos da Câmara Secreta e refinando seu plano para lidar com o basilisco. Com o passar dos dias e das semanas, os preparativos de Harry se intensificaram. Ele passava horas na sala virtual, aperfeiçoando seus feitiços e estratégias. Praticava o uso de espelhos para evitar contato visual direto com o basilisco, desenvolvendo uma série de superfícies refletoras que poderia usar para navegar pela câmara com segurança. Mestre Harry, a voz de Nigel interrompeu seus pensamentos. Você já considerou usar os feitiços avançados do seu treinamento com Flamel para aprimorar esses espelhos? Harry fez uma pausa, considerando a sugestão. É uma boa ideia, Nigel. Eu poderia imbuí-los com encantamentos protetores para torná-los mais eficazes. Mas, infelizmente, meu domínio em alquimia ainda não está nesse nível. Mas posso tentar alguns. O tom de Nigel era de aprovação. De fato, Mestre Harry, combinar seus feitiços com os ensinamentos de Flamel lhe dará uma vantagem, infelizmente.
Harry pôs mãos à obra, usando seu conhecimento para aprimorar os espelhos. Adicionou camadas de feitiços de proteção, garantindo que não apenas refletissem o olhar do basilisco, mas também resistissem a quaisquer ataques mágicos. O processo foi meticuloso, mas Harry estava determinado a estar o mais preparado possível. Em meio aos preparativos, Harry continuou a coletar informações de Tom Riddle. Cada visita à Câmara Secreta revelava mais sobre os planos de Riddle e a história do basilisco. Harry aprendeu sobre os intrincados encantamentos colocados por Salazar Slytherin e os métodos que Riddle usava para controlar a serpente. Quando o Natal chegou, Harry voltou para casa com os pensamentos ainda absortos nas complexidades de resolver o problema do basilisco e limpar o nome de Hagrid. Apesar desses desafios, ele havia feito progressos consideráveis nos encantamentos defensivos para espelhos, principalmente graças ao seu domínio da alquimia. Sua criação, um espelho de mão que se fechava ao detectar perigo, era uma prova de suas habilidades crescentes. Contudo, seu objetivo era encarar o basilisco de frente, sem demonstrar medo, sem evitar seu olhar letal. Sentado sob a árvore de Natal com Bichento ronronando contente em seu colo, Harry virava o espelho nas mãos, contemplando seu uso. Petúnia, sentada no outro sofá, sorriu ao ver o sobrinho absorto em pensamentos. Vamos participar do baile de inverno no ministério novamente este ano? Perguntou Petúnia, quebrando o silêncio. Harry ergueu os olhos, desviando o olhar de seus planos. Você quer ir, tia Petúnia? Ela suspirou baixinho. Não é bem a minha praia, mas foi bom sair um pouco no ano passado. Harry sorriu. Foi sim. Podemos decidir depois. Por agora vamos aproveitar o Natal. Trocaram presentes, o ambiente acolhedor e repleto do espírito natalino. Enquanto se acomodavam com seus presentes, a mente de Harry voltou ao seu trabalho. O espelho estava pronto, mas como ficar cara a cara com a serpente gigante ainda era um mistério. Ele queria não demonstrar medo, ficar diante da criatura e impor seu respeito. Conforme a noite avançava, Harry e Petúnia compartilharam um jantar tranquilo. A conversa foi leve, abordando seus planos para o restante das férias. Harry se sentiu mais relaxado, uma sensação rara considerando o peso de suas responsabilidades em Hogwarts. No dia seguinte, Harry fez uma pausa e juntou-se a Petúnia para o chá. Você tem estado ocupado, comentou ela, entregando-lhe uma xícara. Harry assentiu com a cabeça, tomando um gole de chá. Apenas me preparando para os desafios que virão. Os olhos de Petúnia suavizaram. Estou orgulhosa de você, Harry. Você está lidando com tudo isso de forma notável. Harry sorriu. Obrigado, tia Petúnia. Isso significa muito para mim. O baile de inverno foi um evento deslumbrante, exatamente como Harry se lembrava do ano anterior. O grande salão do ministério estava adornado com luzes cintilantes e decorações elegantes, criando uma atmosfera mágica. Enquanto Harry caminhava pela multidão, trocava cumprimentos cordiais com diversas famílias influentes, certificando-se de manter os contatos que havia cultivado com tanto cuidado. Ele não tinha interesse em buscar novos empreendimentos comerciais. Seus projetos atuais eram mais do que suficientes para mantê-lo ocupado. Em vez disso, Harry concentrou-se em aproveitar a noite. Dançou com várias garotas, incluindo sua tia Petúnia. Tracy, Daphne, Susan, Hannah, Astoria e Pansy também dançaram com Harry, cada momento repleto de risos e conversas animadas. A noite foi um turbilhão de música e alegria, permitindo que Harry esquecesse temporariamente as muitas responsabilidades que o aguardavam em Hogwarts. Ao cair da noite, Harry e Petúnia se afastaram da festa, preferindo o conforto e a tranquilidade do lar à multidão que ainda permanecia. A viagem de volta foi repleta de conversas agradáveis, refletindo sobre os acontecimentos da noite e as pessoas interessantes que haviam conhecido. Os dias seguintes foram um respiro tranquilo do caos da vida escolar. Harry e Petúnia aproveitaram a oportunidade para explorar diversas vilas bruxas, mergulhando na rica cultura e nas tradições únicas do mundo mágico. Também visitaram alguns lugares trouxas, desfrutando dos prazeres simples do cotidiano. Esses momentos foram uma mudança de ritmo bem-vinda, permitindo que Harry recarregasse as energias e se preparasse para os desafios que viriam. Um dos pontos altos das férias foi uma conversa com Amélia Bones no baile de inverno. Ela informou Harry que os preparativos legais para a prisão de Peter Pettigrew estavam quase concluídos. No baile de inverno, ela chamou Harry de lado com uma expressão séria, mas esperançosa. Harry, estamos quase terminando os preparativos legais para a prisão de Pettigrew. Só precisamos da sua confirmação final. Harry assentiu com a cabeça, sentindo uma onda de determinação. Obrigado, Madame Bones. Estou pronto quando a senhora estiver. Essa notícia trouxe uma sensação de alívio e expectativa. Harry agradeceu sinceramente a Amélia, expressando sua prontidão para seguir em frente com o plano. Ao retornar a Hogwarts após as férias, Harry sentiu uma renovada determinação. Havia muitas tarefas exigindo sua atenção, e ele estava pronto para enfrentá-las de frente. A primeira ordem do dia foi o clube de duelos. Harry se reuniu com os professores Flitwick e Lupin para finalizar os detalhes do novo formato do clube. Tivemos uma resposta incrível, Harry, disse o professor Flitwick, com os olhos brilhando de entusiasmo. Os alunos estão ansiosos para participar. Harry sorriu. São ótimas notícias, professor. Capítulo 198. Na ausência de Harry durante as férias de Natal, Flitwick e Lupin já haviam criado a maior parte do clube de duelos. Não havia como evitar, já que os feitiços e runas necessários estavam muito além do domínio de Harry. Como os dois solteiros não tinham ninguém esperando por eles durante o feriado, mergulharam no trabalho para afogar a solidão e terminaram a maior parte do projeto. Quando Harry entrou na sala gigantesca que rivalizava com o salão principal, ficou visivelmente impressionado. A sala espaçosa estendia-se diante dele, banhada pelo brilho suave de lanternas encantadas. As paredes estavam adornadas com runas intrincadas e feitiços cintilantes que pareciam ter vida própria. Harry ficou boquiaberto, absorvendo a imensidão e os detalhes do espaço.
Flitwick e Lupin tinham se superado. Impressionante, não é, Mestre Harry? Pensou Nigel. Eles certamente aproveitaram bem o tempo livre. Talvez você devesse sugerir 1 ou 2 hobbies para eles. Harry deu uma risadinha discreta, balançando a cabeça. Isto é incrível, murmurou em voz alta, com a voz ecoando levemente na vasta sala. O professor Flitwick, de pé perto de uma das plataformas de duelo encantadas, irradiava orgulho. Bem-vindo, Harry. Espero que goste de tudo. Preparamos várias estações para diferentes níveis de habilidade e desafios. Lupin, encostado em uma parede coberta de amuletos de proteção, acrescentou. Queríamos garantir que alunos de todos os níveis pudessem se beneficiar do clube. Cada sessão foi planejada para proporcionar aprendizado e diversão, exatamente como vocês a idealizaram. Harry assentiu com a cabeça, sua empolgação crescendo. Isso supera tudo que eu imaginei. Obrigado aos dois. Flitwick dispensou o agradecimento com um gesto de desdém. Bobagem, Harry. Isso é tão importante para nós quanto para você e os outros alunos. Além disso, nos manteve ocupados durante as férias. Lupin deu uma risadinha, de fato. Foi uma distração bem-vinda. Enquanto Harry explorava a sala, notou várias áreas de duelo, cada uma equipada com obstáculos e alvos únicos. Havia manequins encantados para praticar feitiços, alvos móveis que exigiam precisão e até mesmo uma sessão com criaturas mágicas para alunos avançados desafiarem. Este lugar é perfeito, disse Harry, virando-se para os professores. Podemos começar o clube imediatamente. Flitwick assentiu com a cabeça, os olhos brilhando de entusiasmo. Com certeza. Já divulgamos a informação. A primeira reunião está marcada para amanhã à noite. Excelente, respondeu Harry, com a mente repleta de ideias para a primeira sessão. Começaremos com algumas técnicas básicas de duelo e gradualmente introduziremos os desafios mais avançados. Lupin deu um tapinha no ombro de Harry. Você consegue, Harry. Estaremos aqui para te apoiar em cada passo do caminho. Sentindo uma onda de confiança, Harry sorriu. Obrigado, professores. Vamos fazer deste o melhor clube de duelos que Hogwarts já viu. Na noite seguinte, antes do jantar, todos os alunos estavam reunidos no salão principal. Isso era incomum para uma noite típica, e uma atmosfera de expectativa e curiosidade pairava no ar. Os alunos pressentiam que algo importante estava prestes a ser anunciado. Assim que se acomodaram em seus lugares, o salão silenciou quando Dumbledore se levantou, sua expressão serena atraindo a atenção de todos. Boa noite a todos, começou Dumbledore, com a voz calma, porém autoritária. Gostaria de tomar apenas alguns instantes da atenção de vocês antes de começarmos o jantar. Tenho o prazer de anunciar que, graças ao árduo trabalho do professor Flitwick, do professor Lupin e de Harry Potter, o clube de duelos reabriu suas portas. Por um instante, o salão ficou em silêncio enquanto os alunos assimilavam o anúncio. Então, uma onda de vivas e aplausos irrompeu. A empolgação contagiou a multidão, com os alunos trocando olhares entusiasmados e conversando animadamente. Dumbledore observava com um brilho nos olhos, permitindo que o entusiasmo crescesse antes de prosseguir. Talvez eu devesse ter anunciado isso depois do jantar, comentou ele com um sorriso irônico. Infelizmente, agora é tarde demais. Quando os aplausos diminuíram, Dumbledore fez um sinal para que os alunos começassem a refeição. As conversas estavam mais animadas do que o normal, centradas na reabertura do clube de duelos. Harry, sentado com seus amigos, sentia uma mistura de orgulho e expectativa. Isso vai ser incrível, disse Neville, com o rosto iluminado de entusiasmo. Sim, mal posso esperar para ver que tipo de desafios eles vão propor, acrescentou Parvati com os olhos brilhando. Após comer e beber, Harry deu um passo à frente e dirigiu-se à multidão. Bem-vindos ao clube de duelos. Este ano, estamos introduzindo um novo formato que combina duelos tradicionais com elementos de jogos de RPG. Vocês embarcarão em missões, ganharão pontos e desbloquearão novas habilidades e feitiços à medida que progredirem. Vamos começar distribuindo a cada um de vocês seu próprio livro encantado. Os alunos se reuniram em volta de uma mesa repleta de livros em branco encadernados em couro. Harry pegou um deles e explicou. Cada livro será magicamente ligado ao seu usuário. Para isso, vocês precisarão colocar uma gota do seu sangue na capa e canalizar um pouco da sua magia para ela. Isso vinculará o livro à sua assinatura mágica. Os alunos pareceram um pouco hesitantes, mas animados. Daphne foi a primeira a dar um passo à frente. Ela picou o dedo com uma agulha fornecida, deixou uma gota de sangue cair sobre o livro e, em seguida, colocou sua varinha sobre a capa. Um brilho suave envolveu o livro e Daphne sentiu uma conexão se formar. Isto parece diferente, comentou Daphne, abrindo o livro e vendo seu nome e assinatura mágica inscritos na primeira página. Tracy veio em seguida, depois Susan, Hannah, Hermione e o resto dos amigos de Harry. À medida que cada aluno concluía o processo de vinculação, eles faziam vários comentários sobre a experiência. Neville olhou para o livro com admiração. É como se ele já soubesse tudo sobre mim, disse, folheando as páginas que listavam seus feitiços e atributos físicos. Pans ergueu uma sobrancelha enquanto testava seu livro. Bem, isso certamente torna as coisas interessantes, comentou com um sorriso malicioso. Draco, Zabine, Nott, Parvati e Padma Patil, Lavender Brown, Luna Lovegood, Ginny Weasley, Cho Chang e Cedric Diggory seguiram um exemplo, com reações que variavam entre entusiasmo e curiosidade. Parvati e Lavender riram baixinho enquanto comparavam seus livros, enquanto Luna olhava para o seu com os olhos arregalados de admiração. Ao ver seus rostos, Harry acrescentou. O livro tem o poder de aprender as habilidades mágicas do dono, sua escala de poder, lista de feitiços e até mesmo quantificar atributos físicos. Enquanto os alunos começavam a testar seus livros, diversos comentários e reações preencheram a sala. Tracy, examinando o próprio livro, assentiu em concordância. Consigo ver todos os feitiços que aprendi e meu progresso em cada um deles. Isso será muito útil.
Susan, com uma expressão pensativa, disse, é como ter um tutor particular. Isso definitivamente nos ajudará a melhorar. Luna Lovegood olhou para o livro com os olhos arregalados de admiração. É como se ele me entendesse. É meu terceiro amigo, disse ela, sonhadora. Ginny Weasley estava entusiasmada. Isto vai ser muito divertido. Mal posso esperar para começar. Encorajado pelo entusiasmo dos alunos, Harry se voltou para os professores. Professores, acho que seria benéfico se vocês também tivessem um desses livros para entendermos como eles funcionam e para nos orientarem melhor. O professor Flitwick deu o primeiro passo, furando o dedo e deixando uma gota de sangue cair sobre o livro. O livro brilhou suavemente ligando-se a ele. O professor Lupin seguiu o exemplo, seu livro brilhando intensamente enquanto se unia a ele. Para surpresa de todos, o professor Snape aproximou-se em seguida. Realizou o ritual de ligação com a sua precisão habitual. Enquanto o livro se ligava a ele, observou-o com curiosidade. Interessante, comentou com uma expressão indecifrável. Capítulo 199. Dumbledore pegou um dos livros e começou a examiná-lo. Como Snape já havia realizado o ritual de ligação, Dumbledore sabia que não se tratava de magia perigosa, mas ainda assim queria examiná-lo primeiro. A professora McGonagall esperou pacientemente, confiando no julgamento de Dumbledore. O diretor observou atentamente como o livro funcionava. Ele percebeu que lia os pensamentos superficiais do dono, sem se intrometer profundamente na mente. O encantamento era brilhante. Ele sabia que Lupin e Flitwick os haviam enfeitiçado, mas a ideia fora de Harry. Ele percebeu que o livro fora projetado para acessar pensamentos superficiais e escanear o corpo, aprendendo o que seu dono desejava que ele aprendesse. Além disso, podia discernir a verdade da mentira. Se o dono afirmasse conhecer um feitiço, mas não o conhecesse, o feitiço não apareceria no livro. Como ele conseguiu isso? Dumbledore refletiu consigo mesmo. Uma voz em sua mente respondeu, é Intentus Revelio. Os olhos de Dumbledore brilharam em reconhecimento. Claro, esse feitiço. Harry o usou no ano passado durante a caça aos ovos de Páscoa. Mais tarde, eu aprendi com ele e o usei no espelho de Ogezed. Bons tempos. O livro era capaz de discernir a verdade com base nas emoções. Se as emoções não fossem sinceras, ele entendia que era mentira e não adicionava informação falsa à lista. Brilhante, murmurou Dumbledore baixinho. McGonagall, percebendo a expressão satisfeita de Dumbledore, perguntou, está tudo em ordem, Albus? Dumbledore assentiu com a cabeça, entregando-lhe outro livro. Sim, Minerva, é uma obra notável. Um encantamento realmente muito inteligente. A engenhosidade de Harry nunca deixa de me surpreender. McGonagall pegou o livro, seus olhos se arregalando ligeiramente enquanto o examinava. Isto é impressionante. O encantamento é delicado, mas completo. Snape, que examinava seu próprio livro em silêncio, finalmente se pronunciou. Parece que você se superou, Potter. Isso certamente ajudará no progresso dos alunos. Seu tom era de elogio relutante, mas era evidente que ele estava impressionado. Entre todos os alunos, Harry era o único que podia ser elogiado por ele. Os outros alunos já estavam acostumados, embora fosse uma surpresa a cada vez. Harry sorriu, aliviado por sua ideia ter sido bem recebida. Fico feliz que pense assim, professor. A sala fervilhava de entusiasmo enquanto os alunos continuavam a explorar seus novos livros, conversando animadamente sobre as possibilidades. Assim que os alunos se acomodaram em seus lugares, Dumbledore dirigiu-se à sala mais uma vez. Alunos, vocês agora têm uma ferramenta valiosa à sua disposição. Usem-na com sabedoria e deixem que ela os guie em sua educação mágica. Lembrem-se, aprender é uma jornada para a vida toda, e estes livros estão aqui para ajudá-los ao longo do caminho. Com isso, teve início oficialmente a primeira reunião do Clube de Duelos revitalizado. Harry, Flitwick e Lupin guiaram os alunos por diversos exercícios, apresentando-lhes os diferentes desafios e níveis que enfrentariam. A empolgação na sala era palpável, com todos ansiosos para mergulhar no novo formato. Penelope Clearwater olhou para a barreira de desafio com uma mistura de curiosidade e frustração. Como podemos entrar? Perguntou, tentando entender o mecanismo que a impedia de passar. Harry aproximou-se, notando o interesse dela. A sala está ligada aos seus livros de magia, explicou ele. Se a sala decidir que o desafio é muito avançado para o seu nível atual, ela não se abrirá. Isso é para protegê-la de qualquer perigo. O desafio que você está vendo é um campo de duelos avançado para aqueles que aspiram a se tornarem aurores. Os aurores precisam não apenas de sólido conhecimento e habilidades mágicas, mas também de atributos físicos para se moverem rapidamente e evitarem feitiços inimigos. Se o seu corpo não estiver à altura da tarefa, a sala não permitirá sua entrada. Penélope franziu ligeiramente a testa, mas assentiu em compreensão. Entendo. Então não se trata apenas de habilidade mágica, mas também de condicionamento físico geral. Harry sorriu, encorajando-o. Exatamente. Suas habilidades mágicas estão à altura deste desafio, mas sua velocidade está apenas um ponto abaixo do nível exigido. Parece que as regras são um pouco rígidas e talvez precisem de alguns ajustes. Harry falou abertamente, sabendo que Penélope era impressionante em comparação com seus colegas. Apesar de suas palavras soarem um pouco depreciativas, ele confiava que os outros perceberiam sua intenção. Felizmente, Penélope também percebeu suas intenções, reconhecendo que aquilo era um aviso e que Harry não pretendia insultá-la, mas sim elogiar suas conquistas sem deixar isso óbvio. Ela ficou impressionada com a mente de Harry, que pensava em detalhes tão minuciosos mesmo estando apenas no segundo ano. Senhora Clearwater, é evidente que a senhora é talentosa, começou Harry, tentando suavizar sua afirmação anterior. A questão é que o sistema foi projetado para garantir a segurança. Esses desafios são intensos e queremos evitar qualquer acidente. A senhora está quase lá. Só precisa de um pouco mais de prática e chegará lá.
Penélope sorriu, agradecida pelo esclarecimento. Obrigada, Sr. Potter. Entendi. Vou trabalhar para melhorar minha velocidade. Ótimo, disse Harry, aliviado por ela ter reagido bem. Se precisar de ajuda ou quiser treinar comigo, é só me avisar. Enquanto a sessão do clube de duelos continuava, Harry circulava, oferecendo conselhos e apoio a vários alunos. A sala vibrava com energia e entusiasmo enquanto todos se dedicavam ao treinamento. Nas horas seguintes, Harry, Flitwick e Lupin guiaram os alunos pelas regras e etiqueta dos duelos formais. A atmosfera estava carregada de expectativa enquanto os alunos aprendiam sobre os protocolos e a conduta respeitosa esperada em duelos. Harry demonstrou a reverência correta, a postura e os movimentos iniciais, garantindo que todos compreendessem a importância da tradição e do respeito nos duelos. Após as formalidades, os alunos puderam explorar os diversos desafios dispostos na sala. Eles se dedicaram com entusiasmo aos desafios, buscando avaliar suas habilidades e identificar áreas que precisavam ser aprimoradas. A sala se enchia com o murmúrio da prática concentrada, pontuado por lampejos de magia e exclamações ocasionais de entusiasmo ou frustração. Harry circulava entre os alunos, oferecendo conselhos e encorajamento. Ele parou perto de Neville, que estava tendo dificuldades com um feitiço de repulsão. Tente ajustar a forma como você segura a varinha, sugeriu Harry. Pode ajudar na sua mira. Neville assentiu com a cabeça, fez o ajuste e tentou novamente. Desta vez, o feitiço funcionou perfeitamente, lançando o boneco-alvo para trás. Obrigado, Harry, disse ele radiante. Enquanto os alunos examinavam seus livros, Flitwick e Lupin preparavam as diversas estações de desafio espalhadas pela sala. Cada estação oferecia um aspecto diferente da prática de duelos, desde precisão e velocidade até feitiços defensivos e agilidade física. Muito bem, pessoal, anunciou Lupin. Vocês estão livres para explorar os desafios no seu próprio ritmo. Lembrem-se, esta é uma experiência de aprendizado, então não tenham medo de errar. Os alunos se dispersaram animados, experimentando os diferentes desafios. Conforme a noite avançava, os alunos ganhavam mais confiança em suas habilidades. Eles encaravam os desafios com entusiasmo, esforçando-se para melhorar a cada tentativa. Harry, Flitwick e Lupin continuavam circulando, oferecendo orientação e apoio. Logo, os duelos também começaram. Neville e Hermione, dois leões, queriam ser os primeiros a se enfrentar. O duelo foi intenso, mas amigável, com ambos os alunos demonstrando as habilidades que haviam aprendido. A precisão de Hermione e a crescente confiança de Neville impressionaram a todos. No final, Hermione venceu, mas a performance de Neville lhe rendeu aplausos calorosos. Ao término da sessão, os alunos estavam radiantes de entusiasmo e com um sentimento de dever cumprido. Flitwick e Lupin observavam com satisfação, sabendo que o clube de duelos estava em boas mãos. Harry dirigiu-se ao grupo pela última vez. Obrigado a todos pelo trabalho árduo hoje. Continuem praticando e juntos continuaremos a melhorar. Vejo vocês na próxima sessão. Os alunos se dispersaram, conversando animadamente sobre suas experiências e planos para o futuro. Assim que todos saíram, Harry permaneceu sozinho na sala. Pouco antes da porta se fechar, Dumbledore se inclinou e disse: Harry, meu rapaz, embora tenhamos lhe dado mais liberdade, tente não ficar lá fora até muito tarde. Harry assentiu com a cabeça e respondeu: Voltarei imediatamente, diretor. Obrigado. Quando Dumbledore saiu, seu sorriso desapareceu. Ele caminhou até a porta dos fundos do clube de duelos e clicou na mesa. Logo um livro apareceu. Mestre Harry, apesar de já ter passado algum tempo desde que nos vimos, sua mente calculista ainda me assusta, disse Nigel enquanto Harry abria o livro. Capítulo 200. Mestre Harry, apesar de já ter passado algum tempo desde que nos vimos, sua mente calculista ainda me assusta, disse Nigel enquanto Harry abria o livro. Ora, Nigel, você magoou meus sentimentos, provocou Harry. Nigel revirou os olhos virtuais. Pensar que você usou o clube de duelos para ficar de olho em todo mundo no castelo, sem nem poupar os professores, que feio, Mestre Harry. Você está realmente se tornando um gênio do crime. Harry deu uma risadinha ao olhar a lista de nomes em cada página e, precisamente, na primeira página estava Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Isso não era coincidência, é claro, já que ele havia convencido Flitwick e Lupin a enfeitiçar o livro dessa forma, para que pudessem mostrar a classificação entre os alunos. O que ambos os professores jamais imaginaram era que Harry estava usando o livro para testar o nível de poder entre eles. Apesar de ter demonstrado apenas uma fração mínima de seu poder, ele ainda está em primeiro lugar. Harry ficou estupefato. Claro, ele sabia que outros professores também se continham, mas Dumbledore estava em outro nível. Enquanto Harry folheava as páginas, viu os nomes de vários alunos e professores, cada um com sua força mágica quantificada e classificada. Era uma visão geral abrangente da capacidade mágica dentro de Hogwarts. Sua mente fervilhava com as possibilidades que essa informação oferecia, tanto para elaborar estratégias para desafios futuros quanto para entender melhor seus colegas e mentores. Mestre Harry, começou Nigel, você fez um trabalho minucioso. É bastante intrigante ver a disparidade entre o que as pessoas mostram e o que realmente possuem. Harry assentiu com a cabeça. É crucial saber a posição de cada um. Harry saiu do clube de duelos e voltou para a sala comunal da Sonserina. Com a empolgação do clube de duelos se instalando na rotina diária, Hogwarts voltou ao seu ritmo familiar. Claro, o número de alunos que frequentavam o clube ainda era impressionante, mas a novidade do primeiro dia havia passado, e apenas os verdadeiramente dedicados ou curiosos mantinham a presença constante. Isso era esperado. Nem todos estavam dispostos ao trabalho árduo exigido, apesar dos esforços de Harry e dos professores para torná-lo interessante. Harry não se importava. Seu objetivo era criar um clube decente, e agora que o havia alcançado, ele se via mais como um supervisor do que como um participante ativo.
Nos dias que se seguiram, Harry se viu equilibrando diversas responsabilidades. Seu foco teve que voltar para os estudos e para a complexa teia de planos envolvendo Pettigrew e a Câmara Secreta. Apesar dos desafios, ele sentiu um renovado senso de propósito. O lançamento bem-sucedido do clube de duelos lhe dera confiança em sua capacidade de liderar e organizar. Certa tarde, enquanto Harry se dirigia à biblioteca para fazer uma pesquisa, a voz de Nigel ecoou em sua mente. Mestre Harry, posso sugerir uma breve pausa? Até mesmo os alunos mais aplicados precisam de um momento para respirar. Harry sorriu ao ouvir a repreensão bem-intencionada de Nigel. Uma pausa parece uma boa ideia, Nigel. Mas preciso verificar algumas coisas primeiro. A eterna luta da mente trabalhadora, brincou Nigel. Posso recomendar que você comece com uma xícara de chá? É ótimo tanto para a concentração quanto para o relaxamento. Harry deu uma risadinha e foi até a cozinha, onde elfos preparavam um bule de chá. Enquanto se servia uma xícara, não pôde deixar de pensar nos acontecimentos recentes. Amélia Bones havia lhe assegurado que tudo estava pronto para a captura de Pettigrew. A revelação de seus próprios planos intrincados a Dumbledore havia acrescentado uma camada de complexidade à sua vida já tão atarefada. Enquanto tomava seu chá, os pensamentos de Harry se voltaram para seus amigos. Ele decidiu que era hora de reencontrá-los. Todos haviam sido tão compreensivos, e ele sentia falta da companhia deles. Caminhando até a sala comunal da Corvinal, Harry parou em frente à Águia de Bronze. Nesse momento, Nigel falou, veio ver senhorita Lovegood? Seu tom era de advertência, como se dissesse, eu já não lhe disse para fazer uma pausa agora mesmo? Por que está aqui? Harry cantarolava enquanto se aproximava da magnífica águia. A sala comunal da Corvinal era diferente das outras três, exigindo que qualquer um respondesse a um enigma proposto pela estátua para entrar. Mestre Harry, por que tenho a impressão de que o senhor busca uma companhia mais intelectual hoje? Ironizou Nigel. Vamos ver se consigo passar por esta porta primeiro, respondeu Harry. Os olhos da águia brilharam quando ela ganhou vida e perguntou. Falo sem boca e ouço sem ouvidos. Não tenho corpo, mas ganho vida com o vento. O que sou eu? Harry pensou por um instante, lembrando-se de um enigma semelhante que havia encontrado antes. Um eco, respondeu ele com confiança. O bico da águia curvou-se num gesto que poderia ser interpretado como um sorriso, e a porta se abriu. Harry entrou, sentindo o calor da sala comunal da Corvinal envolvê-lo. Já fazia algum tempo que ele não passava um tempo de qualidade com Cho Chan, Padma Patil e Luna Lovegood. Ao entrar, alguns alunos da Corvinal olharam para cima, surpresos ao ver Harry. A maioria, no entanto, apenas assentiu com a cabeça, sabendo que se ele havia conseguido entrar, devia ter um bom motivo. Lovegood, talvez? Arriscaram os alunos. Harry conheceu Luna este ano e conversou com ela algumas vezes. Eles eram amigos, embora ainda não fossem particularmente próximos. Padma era uma conhecida mais frequente e Cho, amiga e rival no quadribol, sempre proporcionava conversas estimulantes. Primeiro, ele avistou Padma sentada perto da janela, absorta em um livro grosso. Aproximou-se dela com um sorriso. Olá, Padma. Posso me juntar a você? Padma ergueu os olhos, agradavelmente surpresa. Harry, claro, fique à vontade. O que o traz a este nosso pequeno refúgio de conhecimento? Harry deu uma risadinha enquanto se sentava. Eu precisava de uma mudança de ares. Além disso, achei que seria bom colocar o papo em dia. Eles conversaram sobre as aulas e as próximas provas, trocando dicas e rindo das peculiaridades dos professores. Padma, sempre aluna aplicada, apreciou os comentários de Harry sobre a recente tarefa de poções. Depois de um tempo, Harry se desculpou, querendo encontrar Cho. Ele a encontrou em um canto praticando um feitiço. Cho cumprimentou com um sorriso competitivo. Harry veio espionar a competição? Harry riu. Sempre, Cho. Como estão os treinos? Eles começaram uma conversa descontraída sobre quadribol, trocando farpas amigáveis sobre as chances de seus times na próxima partida. A presença de Cho era revigorante, e Harry apreciava a brincadeira entre eles. Relembraram jogos passados e discutiram estratégias, cada um tentando extrair informações úteis do outro. Depois de se despedir de Cho, Harry continuou sua busca por Luna. Apesar de seus esforços, não a encontrou em lugar nenhum da sala comunal. Dando de ombros, decidiu que era hora de ir embora quando viu Penélope Clearwater acenando para ele. Senhora Clearwater, como vai? Harry a cumprimentou com um sorriso. Eles sempre tiveram uma boa impressão da monitora da Corvinal. Estou bem, Sr. Potter. E o senhor? Respondeu ela, afetuosamente. Estou bem, obrigado, disse Harry. Então, o que o traz à nossa humilde sala comunal, Sr. Potter? Perguntou ela após uma breve conversa. Harry revirou os olhos dramaticamente, gesticulando para a sala repleta de estátuas gigantes, inúmeras estantes de livros e águias de bronze com detalhes intrincados. Humilde com certeza brincou. Eu só vim visitar uns amigos. Encontrei Cho e Padma, mas não consegui achar Luna. Você tem alguma ideia de onde ela possa estar? Penélope suspirou com uma expressão ligeiramente preocupada. Siga-me, disse ela, fazendo um gesto para que Harry a acompanhasse. Franzindo a testa, Harry seguiu Penélope para fora da sala comunal. Caminharam por vários corredores até chegarem a um canto tranquilo do castelo. Lá sob uma gárgula estava Luna Lovegood. Acima dela, um par de sapatos pendia precariamente da criatura de pedra. Algumas das meninas da casa fazem pegadinhas com ela, explicou Penélope, apontando para os sapatos. Eu avisei a todas, mas não posso ficar de olho nelas o tempo todo. Harry sentiu uma onda de raiva pelo tratamento injusto dado à sua amiga, mas conseguiu manter a compostura. Obrigado, senhora Clearwater. Falarei com ela. Penélope sorriu e acenou com a cabeça. Obrigada, Harry. Harry acenou enquanto Penélope se afastava e depois se aproximou de Luna. Ela estava olhando pela janela, seus olhos se movendo constantemente como se ela pudesse ver coisas que os outros não conseguiam. Fim do vídeo.
Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!